Na ocasião, ele estava num debate com um pastor de uma igreja evangélica. Então, o que é que se passou na sua cabeça? Passou na minha cabeça, eu pensei, isso pode ser uma loucura, entendeu? Cristo descer de volta à terra e ficar debatendo com um pecador aqui da terra. Achei isso uma loucura. Depois de mais ou menos uns 2 anos depois, aquilo continuava em Curitiba, que era a cidade que eu vivia, tinha muitas reportagens a respeito dele, muita gente conhecia, só que eu não sabia onde realmente ele estava. Até que uma pessoa veio e me falou, e foi me explicou sobre ele, e me surgiu a curiosidade de saber então por que há tantos anos alguém vem sustentando essa identidade de Cristo. E fui investigar com meus próprios olhos, fui investigar inclusive ele, fui conhecer a história dele, para depois fazer um outro juízo. O que você fazia nesse tempo? Eu estudava e trabalhava. Estava o colegial, isso, porque com a idade, né, 15 anos, então, obviamente, só poderia... E por razão vou segui-lo? Depois que eu investiguei tudo, eu vi que eu tinha coerência, porque a maior parte, muitas pessoas vêm pelo que elas sentem quando vê o Henri, porque realmente é uma ligação de espírito muito grande, porque... Muitas pessoas criticam, falam porque não estão preparadas para receber Cristo na Terra e muito menos evoluídas suficientemente. Isso é uma questão muito peculiar de cada um. Mas quando eu conheci ele... E hoje acredita que ele é Cristo? Não acredito que ele é Cristo. Eu sei que ele é Cristo. Eu tenho convicção plena e convicção da identidade. Vive com ele Cristo, vive no mesmo local, acompanha-o diariamente? Sim, na igreja. Sim. Por que está vestida assim? Eu sou discípula dele. Então, na condição de discípula, eu sigo a disciplina que ele prega. E é responsável pelas relações públicas. E faz parte de uma organização também. Faz parte de uma organização. O que é que vos subsidia? De que é que vocês vivem? Nós vivemos no caso de doações espontâneas. No caso da Igreja do Henri Cristo é proibido passar sacola, cobrar dízimo, todo tipo de exploração. Mas recebem dinheiro, Não, nós não somos assalariados, nós trabalhamos por ideal, entendeu? Eu tenho um ideal de vida, entendeu? Que é seguir o Henri Cristo e servi-lo. Mas mesmo para comprar o alho cru é preciso dinheiro. Como no caso são doações espontâneas. Nós viemos para cá a convite. E não viemos por não recebem donativos. Mas recebem dinheiro. O dinheiro aparece na boca nossa. A pessoa nomeadamente para imprimir os livros. Quer dizer, isso é outra coisa. Eu vou explicar como é que são as questões do donativo. As pessoas se comportam assim como há 2000 anos atrás, quando eles usavam uma sacola e nem era ele que carregava, era o Judas. E até por causa de dinheiro, inclusive, ele foi traído por causa disso. Então, no caso, há 2000 anos as pessoas se aproximavam dele, reconheciam a identidade dele e davam com a mão direita sem que a esquerda soubesse quanto. Então, sem que ele pedisse alguma coisa, uma esmola, porque Deus não precisa de esmola, e muito menos o filho dele. Então, as pessoas davam com a mão direita sem que a esquerda soubesse quanto, de acordo com as necessidades dele. No caso dos livros, ele é patrocinado pelo MEPC, que é um movimento, inclusive, está aqui o telefone dele, que inclusive aqui tem, para as pessoas que quiserem se comunicar, é o 0055, né, 41, 378, exatamente, 378, 3003. Então, no caso, esse movimento é um movimento eclético pró-Henri Cristo. É um movimento de livres pensadores, pessoas comuns, como vocês, que reconheceram a identidade dele. Quem administra esses fundos? Desculpa, duas perguntas ao mesmo tempo. Quem administra, no caso, tem uma diretora. Os nossos diretores geralmente eles não aparecem. Também é discípula? Não é discípula. Fora da igreja? Não, porque veja só, é um profissional. É um profissional. E veja só, ele o Henri Cristo é um fato socialmente comprometedor. Então existem pessoas, tem juízes, tem advogados, tem desembargadores que apoiam a missão do Henri Cristo, mas sem aparecer. Entendeu? Militares. Portanto, o MEPIC é independente da SOST. É independente. É uma outra instituição que apoia... E qual é o objetivo do MEPIC? O MEPC, o objetivo dele é divulgar a missão do Henri Cristo na Terra. No caso, ele que patrocina os livros. Os livros são oferecidos ou vendidos? São vendidos pelo MEPC, não pelo Henri Cristo, porque o Henri Cristo não pode vender nada, tanto que na igreja dele usa o nome dele. Aí, Henri Cristo, mas usa o nome dele. Mas no caso, o livro é feito unicamente, o que é cobrado do livro é o preço de custo, que é unicamente para fazer novas literaturas para expandir. Nunca para ter algum lucro em cima disso. Então existe uma organização muito bem feita. Onde é que vocês vivem numa casa comum ou não? Vivemos numa comunidade, que no caso é a SOST, tem a ala feminina e masculina. Quem pagou essa quinta? Quem pagou? Quem comprou a quinta onde vive a comunidade?
A casa onde a gente mora. A primeira pessoa que me seguiu, ela está comigo há 21 anos, ela tem 73 anos, ela pagou uma parte, e o restante os franceses pagaram, vinham lá no Brasil e ajudaram para poder manter, como eu disse, eu vivi o tempo de uma gestação na França. Muito bem, vamos conhecer o Ivan. Olá, Ivan, boa noite. Boa noite. O Ivan tem 38 anos, é o único discípulo homem que o acompanhou nesta viagem. Segue o Henri há 10 anos. Eu fiquei 4 anos observando e vivendo, frequentando a igreja, tendo minha família lá fora, tendo uma vida assim como as pessoas normais. Aí eu, depois de me senti à vontade, né? Porque para conhecer o Henri, como a minha irmã explicou, né? É um trabalho que você tem que fazer muita pesquisa, você tem que questionar, você tem que correr atrás e perguntar para ele, né? Tem que fazer perguntas, né? Aí, então, fiquei 4 anos observando, né, como aspirante, digamos assim. Esse é uma... Isto é o donativo para o programa. É um donativo para o programa. Muito obrigada. Muito obrigada. E, portanto, não são permitidos casais. O Senhor disse assim, que para ser discípulo, tá? Tem que ser pessoas que, como eu disse, tem que ser coerente com o que eu falei há 2 mil anos. Ninguém serve a Senhor. A pessoa tem que optar e dedicar sua vida ao Senhor. Então eu lhe ensino, porque eu só ensino aos discípulos como transmutar as energias do sexo através da oração. Então, porque os casais lá fora, os que frequentam a minha igreja, são casais, têm filhos e tudo. Sim, são seguidores. É outra coisa. O Ivan também é sacerdote? Sim, eu sou sacerdote. Celebra cerimônia. Cerimônia, faz missas? Não tem missa. Não há missa. Lá existe sábado, que é o dia do Senhor, então nós fazemos uma reunião. Celebra casamento? Não. O casamento dela é somente pelo... O casamento da vossa igreja é reconhecido pela lei brasileira? O Brasil, graças a Deus, atualmente, pelo menos em termos jurídicos, é um país livre. Em termos jurídicos, porque em termos de imprensa ainda não é livre, mas em termos jurídicos é um país livre. Então, juridicamente falando, o Brasil não demanda que os cidadãos, os nubentes, que escolherem casar, têm que ser reconhecidos pelo Estado. Eu dou o certificado de batismo para os nubentes, os que casam, e digo, não pronuncio uma sentença de mau agouro, até que a morte os separe. Eu digo assim, em nome do Pai, em nome do meu Pai, em nome do Espírito Santo, eu vos abençoo, para que unidos no amor, em harmonioso complemento recíproco, permaneçam juntos para sempre, e que a paz reine entre vossos descendentes, vossos descendentes. Isso é uma cerimônia simples, não precisa foguete, não precisa tapete vermelho, e as pessoas vivem juntos, unidos por amor para sempre. Gosta de ser idolatrado? Eu sou contra a idolatria. Então o que é isso? Ora, minha filha, isso aqui está na Bíblia, Apocalipse, que teria que ter sentado num trono. Esse trono é legítimo. Eu sinto nesse sentido. O senhor está elevado a um nível superior de idolatria. Foi o seu ventre de pedreiro que fez esse trono aí por ordem do Senhor. Eu não contratei ninguém, não fui eu que mandei fazer esse trono. Foi o servente de pedreiro. Senta-se lá. Sim, por ordem de Deus. O senhor é divino. O senhor é divino ou não? O senhor é divino ou não? Meu pai é o Senhor. Eu sou o filho dele, está na Bíblia, em Apocalipse, que eu iria sentar num trono. Tem um cantor, por exemplo, né? No caso, um cantor, uma produtora vai promover um cantor. Por um acaso, ele vai colocar a foto de quem no CD ou no livro que ele vai fazer? Eu não melodia. Não, ele vai colocar sempre com mão. Ele vai... Eu não conheço. Porque eu lá no chamou o rei Roberto Carlos lá no Brasil, mas também não costuma andar com uma coroa na cabeça. No meu caso, tem um significado mesmo. Não disse como é a cara de Deus. Eu estou aqui sem ter visto a cara de Deus. Fica para a próxima. Era a cara de Deus no CD. Fica para a próxima. Temos que acabar aqui, de facto, não temos mais tempo. Não dá tempo nem para pedir assim uma bênção para os ouvintes. Um momentinho só. Não dá, estamos mesmo... E ficou muita coisa por É fascinante falar destas coisas. Uma das coisas mais curiosas é que diz que não foi para o céu porque congelava na viagem, faz muita confusão tudo isto. Mas conforme ele diz, acredito quem quiser, nós estamos aqui para julgar, estamos aqui, quando nada seja para ser bem educados para com os convidados, mas a minha posição, de facto, eu não acredito minimamente que só seja Jesus Cristo. Mas há uma coisa em que eu estou de acordo consigo. Não, mas há... E até se dissesse que acreditava, ele chamaria de hipócrita, tá? Porque eu sei quem crê em mim. Sim, eu sei quem vai nos mercados que eu não conheço as pessoas, mas nem todos podem ver. Eu não posso abrir a cabeça de uma pessoa com um celular e botar um bilhetinho lá dentro. Olha, a coerência, mas há um princípio em que eu estou inteiramente de acordo consigo, que é o senhor opor-se ao dízimo, invocando nomeadamente a Bíblia, dizendo que Deus estabeleceu o dízimo do lucro e não do capital. Logo, como o operário não tem capital nem lucro, é ilícito submetê-lo à chantagem do dízimo, como fazem muitas igrejas cristãs.